Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Bispo Edmar Rodrigues aqui falando com vocês. Eu gostaria de, nesse dia, dividir com você algo que tem me chamado muita atenção nas redes sociais e nós temos visto muitas coisas, muitas brincadeiras, das quais, com certeza, algumas delas podem estar acontecendo em sua igreja. Normalmente, os pastores convidam pregadores para virem de fora, para ministrarem a palavra na igreja, para mostrarem ali o quanto Deus tem sido maravilhoso e grandioso sobre suas vidas. E esses pregadores pentecostais, que eu também sou pentecostal, eu quero deixar isso bem claro, eu acredito nos dons, acredito em visões, revelações, profecias, dons de cura, milagres, maravilhas e tudo mais. Eu acredito em tudo isso, tá? Até porque eu me converti diretamente numa igreja pentecostal, na então ITEG, Tabernáculo Evangélico de Jesus, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, muito popularmente conhecida como Casa da Bênção, que inclusive foi a primeira igreja no Brasil a ter uma catedral ali no Distrito Federal em Brasília. Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar, foi apenas para que você possa me conhecer um pouco, tá bom? Eu vou ler um trecho aqui na palavra do Senhor e vou contar para vocês uma história de algo que aconteceu, uma história real, tá? Só que eu vou falar também o que está acontecendo nas igrejas. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, no seu versículo de número 29, Paulo nos diz assim à igreja de Corinto: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem a profecia. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, ou seja, o primeiro termine de entregar a sua profecia. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados pelo Espírito Santo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando uma coisa muito importante, sobre a ordem e a decência durante o culto. E aqui ele chama a atenção de algo muito interessante. No versículo 29 ele diz: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, cada um profetiza dentro de seu tempo, cada um na sua vez. Não pode ter 2 profetas entregando profecia ao mesmo tempo dentro do culto. Isso não pode haver, não pode acontecer isso de forma alguma, mas em muitas igrejas estão acontecendo. E os demais membros da igreja julguem a profecia. Não é pecado você e eu julgarmos a profecia. Quando alguém vem me entregar uma profecia, ou se eu for entregar uma profecia para você, você pode perfeitamente sim julgar a profecia, para que você possa ser edificado. Você não é obrigado a aceitar revelações e visões de profecias de ninguém. Você não pode julgar o profeta, a pessoa, porque a pessoa quem vai julgar é Deus. No versículo 31 ele diz: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então não tem como 2 pessoas profetizar ao mesmo tempo, uma num canto da igreja e outra em outro canto, a não ser que alguém que esteja entregando profecia em línguas e essa pessoa ela não está falando em português, na nossa língua conhecida, e exista um intérprete dentro da igreja. Aí a pessoa fala em línguas e o outro interpreta o que está sendo falado em línguas. Isso sim pode acontecer, porque não é 2 profecias, é uma profecia e alguém com dom de interpretação. Isso pode acontecer. Isso é admissível sim, isso é uma ordem no culto. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vou ler um outro versículo da palavra de Deus. Nós lemos agora 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 até o 32, tá bom? Até o 33. Agora eu quero ler com você aqui, em 1 João, tá certo? No seu capítulo de número 4, que diz assim, olha, 1 João 4. Amados, não creais em todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Isso é o apóstolo Paulo falando, o apóstolo amado, o discípulo amado. Aqui nós temos Paulo não, João, perdão, aqui nós temos João falando que nós devemos provar os espíritos, ou seja, julgar o espírito, aquele que está entregando, dizendo, alegando ser o Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu e é real essa história. Certa vez eu estava aqui na porta de casa, na porta da igreja, e uma mulher veio chorando. Eu perguntei para ela o que estava acontecendo, por que ela estava chorando daquele jeito. E essa mulher disse para mim o seguinte, que ela esteve na igreja e o profeta X, que eu conheço pessoalmente, entregou para ela dizendo que se ela não fosse fazer a obra de Deus, não fosse evangelizar, Deus retiraria dela o que ela mais amava. E naquele momento que ela mais amava em sua vida, era o seu filho caçula. Inclusive eu sempre brinco com esse menino. Era com esse seu filho caçula e ela ficou desesperada. Ela falou, Deus vai matar o meu filho, vai levar o meu filho porque eu não estou indo fazer a obra, não estou indo evangelizar. E eu perguntei para essa mulher o seguinte, Deus falou com você que você tem que parar de fumar? Não. Deus falou com você que você tem que honrar o seu marido, parar de brigar com ele, bater nele, agredi-lo na rua? Não. Deus falou com você que você tem que cuidar mais de seus filhos? Não. Então como que Deus quer que você vai evangelizar, vai sair pregando o evangelho, se você sequer convertida é? Por que o profeta não revelou essas coisas para você? Ela abaixou a cabeça e foi embora. Eu vou fazer um resumo da vida dessa mulher. Essa mulher está presa por tráfico de drogas. Por que o profeta não foi revelado? A vida e a família dessa mulher está totalmente destruída. Por que isso não foi revelado? Um de seus filhos está envolvido com drogas. Por que isso não foi revelado pelo profeta? Mas o profeta disse, ela estava desesperada, que ela tinha que sair pregando o evangelho. Vocês estão entendendo o que é profecia? Essa mulher está encarcerada hoje, oramos por ela para que ela saia e quando ela sair, que ela possa se encontrar com Cristo de verdade. E concernente ao profeta que lhe entregou essa profecia, era um homem que caiu num pecado com um outro homem, nem preciso dizer do que se trata. Tá certo? E ninguém fala nada, e ninguém falava nada. É necessário nós entendermos que, conforme diz em 1 João capítulo 4, as igrejas estão lotadas de falsos profetas. Existem falsos profetas espalhados por aí, profetizando, entregando determinadas coisas das quais não são de Deus. E tem profetas que entram na igreja, começam a profetizar, começam a pregar, começam a ter seus trejeitos e começam a observar pessoas que estão mais suscetíveis, mais frágeis na hora da pregação, e eles se dirigem a essas pessoas. E pasmem, muitos deles entregam de fato coisas que estão acontecendo, porque o diabo também sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe a quem ele ataca. Mas é necessário que a igreja esteja preparada para julgar as profecias, para julgar tudo isso que está acontecendo, para que a igreja ou os membros da igreja não venham cair em armadilhas do inimigo. Nós temos que entender que o nosso Deus nos dá o direito de julgar as profecias. Quanto ao profeta, nós não julgamos. A pessoa dele, nós não julgamos. Deus julgará. Fica aqui essa palavra para você, esses 10 minutos, que você possa entender que você não é obrigado a engolir e aceitar qualquer profecia, mas você tem o direito e o dever de julgar as profecias, julgar aquilo que o profeta está falando. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. Tenho certeza disso. E muitos desses profetas entram em tua casa, entregam determinadas coisas e você acaba caindo nisso. Eu já entreguei profecias e revelações que levaram 10 anos para se cumprirem. Mas quando se cumpriu, a pessoa veio falar comigo, olha bispo, aconteceu aquilo que o senhor falou há 10 anos atrás. Mas eu lembro que naquele tempo eu falei, não é para agora, é para daqui a alguns anos. E assim foi. Não sou um profeta melhor que ninguém. Sou também falho como qualquer pessoa. Já posso também ter entregue no passado profecias que não foi de Deus por puro emocionalismo. Cabe a você que um dia recebeu profecia de mim julgar e saber se foi Deus ou não. Porque eu estou aqui para isso. Para que aquilo que eu entrego seja pesado e julgado.
e depois você me entregue na mão de Deus se eu não fiz aquilo que Deus mandou. Que Deus te abençoe e te guarde, e até um próximo vídeo.